Tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a terapia familiar sistêmica. Claro que é um resumo e gostaria de começar falando da terapia familiar sistêmica como casal. Como terapeuticamente um atendimento de casal, ele se começa a fazer com que os dois se ouçam. Na maioria das vezes as pessoas vêm em última instância, que por isso é um pouco mais, vamos dizer assim, demorado para que eles possam começar a se ouvir. Leva em torno de 1, 2, 3 sessões para eles começarem a se ouvir. A próxima fase da terapia familiar seria que, familiar no caso, eu estou lidando com o casal, seria eles começarem a perceber os mesmos gostos ou não, as mesmas opiniões ou não. E talvez uma terceira fase partindo para uma separação ou um acordo, ou um recomeço, onde cada um, e aí é uma fase refinada do último da última passagem pela terapia de casal, né? Ou familiar, que seria os envolvidos se entendendo e se recomeçando para que cada um ocupe o seu lugar. Quando cada um ocupa o seu lugar, cada um sabe o que pode e não pode, o que deve e não deve fazer, o que é necessário ser feito. E aí essa fase refinada termina que, e é importantíssimo, a família ou o casal na terapia familiar sistêmica, como a gente chama, ou terapia de casal sistêmica, essas pessoas ou esse casal, além de ocupar o lugar, ele dá um sentido para aquele lugar. Então ele se sente bem, ele realmente dá um sentido, encontra um sentido para aquele lugar. Na filosofia, Viktor Frankl diz que a gente que encontra um sentido na existência, ele não está previamente determinado. E na terapia do casal não é diferente, ele encontra um sentido para que possa realizar aquelas ações e cada um fazendo sua parte. Já Deleuze, na filosofia também, ele fala do inconsciente produtivo, ou seja, aquela produção de máquinas desejantes. No caso da terapia familiar, esse casal continua a produzir, só que ele teria um limite, não como inconsciente produtivo que Deleuze fala, mas cada um produzindo o que deve ser feito em prol de uma homeostase, de um equilíbrio entre o casal ou a família, um equilíbrio maior. E nesse sentido que cada um acha, que é a última fase refinada da terapia, cada um se sente bem pela realização e também pelo uso do que está se fazendo numa ação em prol de algo maior, há um sentido naquilo. E o casal pode se recomeçar, pode se refazer, pode se ressignificar e continuar junto. Eu estou me lembrando agora de Lacan também, quando ele fala que o complexo de Édipo, que o libido não seria sexual, e sim um desejo no caso do pai querer a mãe, e no caso porque o pai quer a mãe, como desejo, não é necessariamente sexual, mas como desejo, ele impede o filho de tê-la.
E como a gente vem de um impedimento, de um desejo, a gente busca na vida aquele desejo atrás do outro. E aí Lacan vai dizer que esse desejo que a gente busca atrás do outro, seja um desejo de extrema dedicação aos estudos, de extrema situações das mais diversas, esse desejo que Deleuze vai falar que é um erro, que não se deseja algo porque há uma falta e não tem falta nenhuma. Lacan vai inverter e falar que há um desejo, esse desejo é impossível do real, é impossível de ser realizado na sua totalidade. Esse desejo é invertido no complexo de Édipo, que Freud fala da questão sexual. Lacan vai falar que esse desejo é simplesmente um impedimento à realização do querer. Então a gente busca na vida inteira um desejo de ser alcançado, que na terapia familiar ou de casal a gente quer reaver esse desejo. É como se eu buscasse a minha família ou a minha esposa de volta à família de origem. E isso deve ser totalmente cessado e começado uma nova família. Porque senão conceitos inconscientes quer trazer para a nova família relações que antes existiram e hoje não existe mais. E aí está o grande conflito. Eu desejo algo que já passou. E aí é importante fazer o que eu disse na última fase refinada da terapia. O casal deve necessariamente encontrar questões igualitárias para que se tenha um uso, um sentido desse uso, um sentido das ações para que isso possa ser usado de forma mais correta, e aí sim um equilíbrio, uma homeostase de ambas as partes para um bom entendimento. Fica aí a dica, o que significa as suas fases da terapia familiar e de casal sistêmica, um breve resumo disso. Até mais, tchau, tchau!